FM 87.9. A cidade e suas histórias. A cidade de Santos é conhecida como Terra da Caridade e da Liberdade. A caridade é por causa da Santa Casa de Santos. É o hospital mais antigo das Américas, inaugurado em 1543. A liberdade tem a ver com a proclamação da independência do Brasil. O país se separou de Portugal graças ao papel decisivo de um santista, José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência e considerado um dos heróis da pátria. A cidade e suas histórias. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória, todas as quintas-feiras, na Igreja Batista Peniel, sede Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro Linha Amarela. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira às 20 horas, Culto da Vitória. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto. Chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 1 minuto, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Vamos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro para falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, que tem agora um novo líder, o Santos Futebol Clube, que ontem venceu o Avaí por 3-1 na Vila Belmiro, com 12.700 pessoas. Poderia ter um pouquinho mais, né, se as cadeiras estivessem lotadas. E até a título de informação neste início do programa, pelo que eu vi no Twitter oficial do Santos e os colegas de imprensa retuitando, já temos 10 mil ingressos vendidos para Santos e Goiás no próximo domingo, ou seja, a torcida está comprando a ideia, está fazendo o papel dela, né? Quando o Santos tiver que jogar em São Paulo da próxima vez, e provavelmente será no Morumbi, não no Pacaembu, né? Que também aconteça o mesmo. Então, o torcedor encampou o sentimento, está acreditando na campanha do time no Campeonato Brasileiro. Claro que as dificuldades são enormes, a gente está no primeiro terço do campeonato, falta muita coisa para acontecer, mas de qualquer forma o Santos provou neste início de campeonato que ele tem condições de chegar longe. O título é muito difícil dizer, obviamente, porque há um confronto direto contra o Palmeiras ainda no segundo turno e 2 confrontos contra o Flamengo. Um encerrando o primeiro turno e um exatamente encerrando o campeonato. Então não dá pra gente afirmar categoricamente que o Santos será campeão. Ninguém seria tolo a tal ponto, nem mesmo o Palmeiras, nem mesmo o Flamengo. Mas é possível dizer sim que mesmo com as dificuldades, o Santos mantendo a regularidade. E vamos lembrar que teve jogador que ainda nem estreou nesse time, o caso do Jobson e os casos do Jobson e também do Evandro. Dá pra gente acreditar que o Santos pode, com o tempo que tem, né, livre para treinar, fazer uma boa caminhada neste Campeonato Brasileiro. Antes de dar a palavra aqui ao meu companheiro Cássio Lira, que veio nesta segunda-feira, mais uma troca na nossa escala aqui, o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, deve vir na sexta. Então o Cássio, que é um sujeito muito antenado, logo conseguiu trocar as suas escalas também para participar com a gente aqui do Esporte em Destaque de segunda-feira. Mas só antes do Cássio, dizer aqui que eu fico muito feliz de ter comigo mais um parceiro comercial desde o último final de semana, retomado, né, porque ele esteve comigo ao longo de 5 anos aqui na época da TV Primeira em São Vicente, a Garbo Moda Masculina, que está lá no Praia Mar Shopping em Santos. Aliás, eu estou com essa camisa aqui, né, da Garbo Moda Masculina, já estou estreando as peças. Um grande abraço para o Pedro, e os senhores vão me ver sempre elegantinho aqui, né, bonitinho no ar, tal, na nossa live, porque agora eu visto Garbo em todas as mídias em que atuo. Aliás,
é sempre bom dizer que se você está procurando emprego, por exemplo, né, você fique esperto, né? Porque você tem que ir sempre bonitinho, apresentável e tal. Muita gente não dá valor para esse tipo de coisa. Aliás, a única pessoa com quem eu não consigo concorrer em termos de elegância é com o meu convidado de hoje, que apresentarei em instantes. Cássio Lira, bom dia, tudo bem? Um abraço. Tudo bem, Alex? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Nova FM, nossos amigos do Esporte em Destaque. Depois de 3 anos que o Santos é líder do campeonato, né? Quem diria? Estava vendo uma estatística, dados do ESPN.com.br ontem à noite. Tirando ontem que o Santos virou líder, foram 188 rodadas que o Santos não era líder do Brasileirão. Uma eternidade. Faz tempo. Na última vez o Dorival era o treinador ainda, 2016. E da última vez que eu vi um técnico ter uma bandeira, quando foi? Tem do Lula? O Muricy teve? Não. Não? Nenhum técnico em atividade tem. Ah, não. Você diz em atividade, eu achei que era mesmo os campeões. Não, eu achei que era do Santos. A história do Santos eu não lembro. Eu não lembro se do Lula tem, mas enfim, o Lula técnico, só explicar para o pessoal não confundir. O Lula treinador dos anos 60. Eu achei que o município desse ter, mas acho que não teve não. Pois é. Deve ter tido homenagem, deve ter tido faixa. Bandeira acho que não. Para você ver a que ponto chegamos com a idolatria do Santos pelo técnico Jorge Sampaoli. E o que muita gente espera é que o outro Jorge lá no Rio de Janeiro, o Jesus, também ajude a consolidar esta ideia dos clubes brasileiros, de alguns, de oxigenar, né, de trazer alguma novidade em termos técnicos, táticos, enfim, de treinamento que o nosso futebol precisa. Para falar deste tema e de outros, está aqui o Alexandre Fernandes, nosso companheiro, de volta ao... Aliás, ele falou que viria em breve e cumpriu a palavra, está de volta ao Esporte em Destaque. Para falar desta rodada do Brasileirão. Temos que torcer por Jesus, como estamos torcendo por Sampaoli também, Alexandre, porque eu sou muito adepto e propenso a acreditar que nós temos que dar uma renovada nas ideias do nosso futebol. Acho que se o português der certo no Flamengo, vai abrir também. As pessoas não vão dizer que o Sampaoli foi uma andorinha só neste verão, né? Exatamente. Teremos outros que poderão, inclusive, fazer com que os nossos treinadores se empenha um pouco mais. Obrigado pela presença, bom dia. Exatamente, bom dia. Eu concordo plenamente. Eu acho que os treinadores estrangeiros caíram em desgraça, né, depois de algumas campanhas como o Bausa no São Paulo, o Gareca no Palmeiras, e aquele imediatismo do futebol brasileiro não permite que eles desenvolvam um trabalho de uma maneira adequada. E eu acho que o Sampaoli já está conseguindo isso, e eu acho também que o Jorge Jesus, mesmo que o Flamengo não conquiste nenhum título esse ano, até pelo valor elevadíssimo, né, pelo salário elevadíssimo que o Flamengo está pagando por ele, eu acho que o Flamengo também não vai abrir mão tão cedo. Então está apostando num trabalho mais a longo prazo, né? E tomara mesmo que dê certo. Muito bem, não só os dois, mas como outros, né? O Osório estava fazendo um bom trabalho no São Paulo, teve lá as dificuldades sempre, né? Tem treinador, o Gareca, que tem muito criticado, mas vamos lembrar que ele trabalhou o time com alguns jogadores e de repente quando a coisa começou para valer, esses jogadores foram tirados dele, né? E aí fica realmente difícil para o treinador desenvolver um trabalho. E aí o Osório recebeu o convite, né, para ir treinar a seleção do México. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E o Gareca levou de volta o Peru para a Copa do Mundo ano passado e chegou à final da Copa América desse ano, né? E com o elenco também que vamos combinar, né? É o Peru, né? Não é a Argentina. Ele tinha o Guerreiro, o Cueva, que é aquele ponto de interrogação tão grande quanto o charada do Batman, né? E durante a preparação da Copa do Mundo ele teve aquela digamos, não sabia se o Guerreiro ia poder jogar ou não por conta do doping, né? Afinal de contas chegou jogando. Teve isso também. É um grande... O Gareca tem feito um grande trabalho. Inclusive ele já foi especulado na seleção argentina após a Copa América e ele mesmo já recusou. Muito bem, senhores, vamos falar então deste momento do Santos. Ô Cássio, a gente viu o jogo ontem, né? Eu achei que em algum momento o Santos correu algum risco por não resolver a partida logo, né? Por não matar o placar, tava aquele 1-0, aí foi lá, tomou um empate, né? Logo fez o segundo gol, mas
ficou flertando com o perigo durante muito tempo, até finalmente o terceiro gol do Felipe Jonathan no segundo tempo. Poderia até ter sido uma partida com aquela chance que o Sacha perdeu, outras oportunidades que o Santos poderia ter diminuído a diferença, passou na pontuação, mas podia ter amenizado a questão do saldo de gol, que ainda do Palmeiras é melhor. E o Sampaoli, depois do jogo, isso foi importante, ele ter dito que a partir de agora o Santos vai precisar comprovar e se manter nesta posição. E ele usou um termo que talvez tenha ficado mal entendido por alguns, diz que o principal adversário do Santos é ele mesmo. Eu não entendi aquilo como um desmerecimento ao Palmeiras e ao Flamengo. Ele disse algo que o maior adversário do Santos é ele mesmo, no sentido de acreditar que é possível vivenciar. Até porque o Santos só tem um brasileiro, né? Esta liderança. O Flamengo daqui a pouco corre o risco de também só ter o brasileiro. O Palmeiras é que acho que não corre tanto esse risco. Mas enfim, eu não vi isso como algo no sentido de que, olha, presta atenção, ninguém pode nos superar, nosso rival, nós somos o nosso próprio rival. Não entendi dessa forma. E principalmente o fato de que ele falou, olha, o time ainda tem muito o que melhorar. Ainda não é... Ele citou, por exemplo, a situação de alguns jogadores individualmente. Ele falou do Marinho. O Marinho, antes da partida, quando não foi escalar, teve amigo meu que ficou cuspindo marimbondo. Pô, como assim? O cara faz o gol, minimício aleatório e não joga. E ele falou, olha, o Marinho tem muito potencial. Apesar da idade que ele tem, ele é um cara que precisa, eu estou tentando traduzir para o nosso linguajar aqui, ele precisa entender algumas questões da movimentação do time em campo. Por isso que o Jobson não estreou ainda, por isso que o Evandro ainda não jogou. Então a gente tem que compreender esse estilo de trabalho dele, e ao mesmo tempo entender que quando ele diz que o time não está pronto, não está preparado, e que quando se pergunta, agora o Santos é favorito, as pessoas perguntam, insistem, ele fala assim, olha, em novembro a gente vai saber, antes disso não tem como eu te responder. Acho que ele mostra muita serenidade e equilíbrio em relação a essa questão de lidar com a liderança e com um eventual favoritismo, né, Cássio? Eu acho que tem que colocar os pés no chão, né? Acho que perguntaram até para o Sampaoli também se em algum momento, quando a chegada dele do Santos, passando o Campeonato Paulista, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, que o Santos já foi eliminado, se ele esperava que em algum momento, digamos, tão cedo assim, por mais que tenha tido aí a parada da Copa América, e já estamos no mês de agosto praticamente, se ele esperava que o Santos alcançasse a liderança, né? E ele falou que, assim, o Santos tem uma realidade dentro do Campeonato Brasileiro de que ele vai sempre brigar pelo topo, ele sempre vai brigar por cima. Tanto que o Sampaoli já falou várias vezes que, durante as coletivas dele no CT pós-treinamentos, que ele não veio para o Santos para ser 10º colocado, 8º colocado, 7º colocado. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro é uma roleta russa no sentido literal da palavra. Só uma roleta russa gigante, né? Não, só faltava essa, né? Só roleta russa. É uma referência que me dá calafrios. Não, roleta russa gigante seria demais, né? Pelo amor de Deus. Vamos explicar para quem não lembra? Pode falar. Era o Israel de Jesus, o cara que foi técnico da Portuguesa Santista. E botava o seu goleiro, ele achou que ele era o novo Rinos Mitchells e colocava o centroavante de goleiro, o ponta de zagueiro, o lateral de meia. E fazer tudo isso embalado ao ritmo de um pagode dentro do ônibus, né? Era uma figuraça, né, o cara? Maravilhoso. E essa história é marcante, né? O torcedor que vai sempre no Eurico Murcio assistir jogos da Portuguesa Santista lembra e muito do Israel de Jesus. Eu tava vendo até alguns comentários nas redes sociais, Alex, depois da vitória do Santos, falando, né, exatamente o que representava essa liderança para o Santos no Campeonato Brasileiro, já na 12ª rodada. Na próxima semana vamos ter aí 1/3 de campeonato, e o Santos com uma boa chance de até ampliar a vantagem que tem para o Palmeiras, né? Lembrando que o Palmeiras vai ter um clássico contra o Corinthians no fim de semana, né? Para o Palmeiras foi ruim o Corinthians ter virado. Sim, contra o Fortaleza. Porque o Corinthians ganhou um ânimo diferente para esse jogo. E jogou bem, inclusive, no segundo tempo, de virada fora de casa. Quem diria que o Corinthians ia partir para cima, fora de casa, perdendo ainda de 1-0. Conseguiu uma boa vitória contra o Fortaleza do Rogério Ceni. E ironicamente o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians num lugar onde ele joga melhor, né? Que é na Arena do Corinthians, no Allianz Parque, que tem sido problemático. Pelo menos é o que diz o confronto histórico desde a construção dos dois estádios. Eu considero até essa liderança do Santos uma forma surpresa. Eu acho surpreendente o Santos chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas assim,
dá a entender que a palavra surpresa significa, dá a entender que é algo negativo, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Se eu for definir em pouquíssimas palavras... surpresa boa, igual aquele chocolate, né? Que tinha o negócio do leão atrás, que vinha tudo... Sim, é que assim, dá a entender que deu sorte, é surpresa, ganhou tal jogo, fez 1-0 aqui e ali. Não, o Santos foi merecedor, tanto que se eu fosse definir em poucas palavras o que é esse trabalho do Sampaoli nesse Campeonato Brasileiro, é mérito, trabalho e bom futebol. Mais que isso, é isso que define o time do Santos com o Sampaoli. Tem assim as suas, não vou dizer deficiências, mas tem as suas... O elenco não é totalmente qualificado, mas eu acho um bom elenco. Acho um bom elenco, nada mais que isso, nada menos. E o Sampaoli está mostrando aí... O senhor sabe que eu tenho uma divergência histórica com o senhor a respeito dessa coisa de a gente não é quantificar, não é esse o termo. Qualificar? Não, de a gente valorar o elenco sim. do Santos. No vídeo de ontem eu dizia o seguinte, é claro que o Santos não tem o Gabigol, não tem o Dudu, sim, não tem o Bruno Henrique, mas o Soteldo hoje seria titular em qualquer time do Brasil. O Carlos Sanches idem, o Pituca idem, todos os zagueiros do Santos, os 2 laterais esquerdos do Santos, até o Vitor Ferraz, que é criticado, quando fizeram menção de tirá-lo do Santos, já veio gente batendo na porta aqui. Os goleiros do Santos, é que o Santos não tem uma abundância de meias, por exemplo, e atacantes. O Soteldo, o Uribe ainda não provou ao que veio, o Marinho faz boas partidas, mas fez um gol só, o Sacha, né, vai quebrando o galho ali. Esse time, se tivesse, por exemplo, eu vou falar aqui, muita gente não vai gostar, mas eu só vou dar como exemplo. Se esse time do Santos tivesse uma estrela, a visão já ia mudar. O Robinho, por exemplo. Muita gente ia classificar o time de outra forma. Eu continuo achando que tem muito time que tem grife demais. Claro, é muito supervalorizado, concordo com você. Os caras falam do jeito, o Alexandre sabe disso, o Felipe Luiz parece que vai chegar aqui e vai comer todo mundo com farofa na lateral esquerda, entendeu? No futebol brasileiro. Ao mesmo tempo que supervalorizam outros elencos, eu sinto também que há uma subestimação contra o elenco do Santos. Você acha isso, Alexandre? Especialmente, vou pegar a figura do Soteldo. O baixinho venezuelano, não sei o que, babaca. Os caras deram a 10 do Santos pra ele, que vergonha. Esses são os extremos, por exemplo. O Felipe Luiz é um grande jogador, não estou dizendo que não. Mas do jeito que se fala, parece que todos os laterais esquerdos que tem aqui no Brasil, e olha que a gente não tem a crise de lateral esquerda que nós temos na lateral direita, que não tem ninguém que preste aqui. O Santos tem 2 ótimos laterais esquerdos. E o Soteldo também, né? Ninguém acreditava muito nesse rapaz. Foi chamado de lixaiada no começo do ano, inclusive, né? A gente tem muito essa percepção, né, da coisa da grife, do nome. E quantas vezes o Santos não deu com os burros na água? Com o Leandro Damião, com o próprio Brian Ruiz. A gente quebrou a cara. Eu e o Cássio, a gente defendeu a contratação do Brian Ruiz e não deu certo. Então você aposta as fichas num cara que você não acredita muito, ele vai lá e resolve o teu problema, né, Alexandre? Pois é. Até aproveitando o Cássio aqui, né? O Cássio que adora esportes norte-americanos, né? Lá tem o franchise player, né? O cara que muda a franquia. Exatamente, Então é o LeBron James, é o Tom Brady no futebol americano. E o Santos, e você chamou a atenção para isso. O Santos não tem essa estrela, né? A estrela é o Sampaoli, né? Para dar uma... exatamente. Se tivesse o Gabigol no Santos hoje... nossa. Entendeu? E olha que o Gabigol tá fazendo uma diferença enorme no Flamengo e melhorou ainda os seus números agora depois da chegada do Jorge Jesus. O Gabigol faz gols em praticamente todos os jogos aí. Exatamente. Inclusive, desde a chegada do Jesus, ele tem pelo menos demonstrado o melhor futebol né? Com ou sem gols. O jogo contra o Emelec, ele foi o melhor jogador do Flamengo, né? Isso. Então, e o Gabigol já vinha fazendo uma diferença enorme já no Santos no ano passado. Sim, com o Cuca principalmente. No Santos, exatamente, que era um time até... era um time até que podia ser considerado assim mais azarão, né? Porque o Cuca pegou o Santos lá embaixo, né? E recuperou o Gabigol, que vinha fez um primeiro semestre terrível. Subiu de produção. Não sabia onde escalá-lo, né? Se era de ponto, se era de centroavante. Então, e o Gabigol acabou sendo um líder técnico do Santos aí no segundo semestre do ano passado. E esse ano a gente vê esses jogadores mais operários, né, que não são de aparecer muito, né, mas
com o Sampaoli, né, como o Pituca, grande mentor. O Jean Mota do primeiro semestre. Pois é. Né? Sim. O Pituca hoje, se ele sai do Santos, ele é titular em qualquer time do Brasil. Sim. Né? Então, assim, é claro que a gente está citando um grupo de jogadores, alguns nomes que são muito assim, defesa, meio de campo, a lateral esquerda principalmente, a lateral direita já está reconhecido que é um problema, estão falando até do Pará voltar para o Santos, né? Aí já tem gente brava. Ah, não, como é que pode, vai voltar o Pará para o Santos? Se o Sampaoli achar que o Pará pode resolver a questão para ele por enquanto, né? Que seria uma opção, né? Não chegaria para jogar. Depende da capacidade do técnico em extrair algo mais. O Renato Gaúcho, a gente viu o que ele fez com o Cortez, com o Léo Moura. A absoluta transmissão de pensamento. O Grêmio tem um monte de cara que era chamado de refugo. Medalhão, refugo. O Cortez foi tão mal no São Paulo. Foi. Tá tão mal quanto esse sujeito que tá martelando aqui na minha cabeça. O Léo Moura tava na segunda divisão carioca antes de ir pro Grêmio. Então, o Léo Moura tá na segunda divisão carioca. O Maicon voltou do São Paulo encostado, largado. O André. Né? Então, esse foi muito bem lembrado pelo Alexandre. Tem time que tem jogador que você fala assim, não é possível. O Diego Tardelli, que chegou no Grêmio com a grande contratação, fez aí um gol contra o Libertad no Libertadores. Aí o cara chorou, porque estava sendo pressionado, porque não estava jogando bem. Né? Porra, eu vou falar um negócio aqui, os caras vão ficar bravos. O David Braz fez gol lá no Grêmio. Tá jogando bem, tá sendo muito elogiado. Alexandre, se o Renato Gaúcho recuperar o David Braz, vamos fazer outra estátua pro Renato. Não tem uma lá mais ou menos? Vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Ele lá com o David Braz, assim, de bebezinho no colo e coisa e tal, né? Enfim, o trabalho do treinador passa muito por isso. Claro. Né? De potencializar o individual de cada um. Mas aí é que eu acho que o mérito do São Paulo é importante no seguinte sentido. Ele perdeu o Jean Lucas. Ontem, não sei se vocês viram, teve um amistoso do Arsenal contra o Lyon. E o Jean Lucas eu não vi o jogo. É titular do time. Pelo menos começou jogando, né? O Lyon virou, acho que ganhou 2-1 a partida. Até o Martinelli jogou no segundo tempo pelo Arsenal e tal. E na cabeça do Sampaoli, tanto é que ele está insistindo para trazerem um outro volante, ele ficou muito bravo de perder o Jean Lucas. Né? Ainda assim, o time parece que não sentiu. Né? Do jeito que o Jean Mota era imprescindível no primeiro semestre, ele não é titular hoje, e o time não sentiu. O Rodrigo jogava nesse time até outro dia e foi embora, né? Então a gente está falando de aí 3 peças, uma que está no elenco e não está sendo mais tanto utilizada, e 2 que saíram. Quando o Flamengo perdeu o Gabigol, ou quando o Palmeiras perdeu o Dudu, por mais elenco que tenha, não é a mesma coisa. Vai ser difícil repor. Entendeu? Muito difícil. São caras de características que você não... O Palmeiras tem vários centroavantes. Você acabou de contratar o Henrique Dourado. Ele é diferente do Daverson. O time tem que jogar de outra forma. Né? Então, diferente do Arthur também, do Arthur Cabral. O que chama a atenção no Santos é o fato de que trocam-se os jogadores, mas o sistema continua funcionando, né, Alexandre? É isso. É exatamente isso. O Santos até então, o Sampaoli estava clamando aí por um camisa 9, né? Veio o Fernando Uribe e que não tem correspondido. Ele o até que aconteceu ontem, né? Você viu? Ele tomou cartão depois na comemoração. E aí o Sampaoli vai fazendo a limonada com os limões que tem. Coloca o Sacha, improvisa e o time tem dado resposta. É essa capacidade do Sampaoli de extrair algo mais dos jogadores que impressiona. É muito bom. O caso que eu faço um pequeno contraponto àquilo que você falou, de que alguns jogadores do Santos jogariam em qualquer time do Brasil, eu pego de exemplo ontem que aconteceu com o Felipe Jonathan, que já não foi acho que foi a 3ª ou 4ª vez que ele entra no segundo tempo e entra como ponta. E a gente imagina... Quase que um volante, né? Então. Homem ali mas ontem ele foi até mais um ponto que ele já estava jogando praticamente junto com o Soteldo ali pelo lado esquerdo. Inclusive foi até interessante, né? Porque ele coloca o Felipe Jonathan e tira o Alisson, ganhando de 2-1. O Avaí ainda não tinha, digamos, começado alguma pressão, né? Teve pelo menos 3 finalizações do segundo tempo, uma com uma grande defesa do Everson, que poderia ter sido o segundo gol. Poderia ter sido empate até momentos depois que o Santos ter perdido vários gols, bola do Sacha,
O Marinho também fez uma defesa, inclusive o goleiro do Avaí fez espetaculares defesas. E era o reserva, né? E era o reserva que o Vladimir não podia jogar. Que outro treinador a gente imagina? Claro, é muito fácil, é muito difícil assim a gente projetar, mas que outro jogador imaginaria que o seu lateral esquerdo reserva entraria no segundo tempo como praticamente um ponta pela esquerda e jogaria bem e faria um golaço? É difícil, é coisa do treinador isso. Que outro treinador ia ter essa ideia na cabeça? Esse potencial do cara. Identificar o potencial, treinar durante a semana. O Luxemburgo dos bons tempos foi o cara que inventou o Rincon de primeiro volante. O Narciso de volante no Santos. Né? Verdade. Vamos lembrar disso, né? O Baiano de lateral direito, acho que já foi um pouquinho antes do Vanderlei, não sei se na época. Mas ele tinha muito mérito em fazer isso, em trocar o cara de posição e fazer ele render mais. Sim. Né? Alguns treinadores que vieram depois dele, aliás, um abraço para o Pofechão, muito obrigado pela ajuda. Outros treinadores que vieram na sequência nunca fizeram a mesma coisa. Não sei se pelo medo de perder o emprego, Alexandre. Entendeu? Porque quando a gente criou uma cultura, nós jornalistas, da história do professor Pardal, né? Se o cara inventa um volante de lateral ou um lateral de meia, aí nós da imprensa a gente comenta, tá vendo? O cara é professor Pardal e o torcedor compra isso aí. E a gente não fica à vontade com esse tipo de coisa, que é normal na Europa, né? Tem jogador que troca de posição. O próprio São Paulo ele fez isso. Na seleção argentina de 2018 ele fez isso. Ele tinha um zagueiro jogando de ala esquerda, que era o Talhafico. O Sorin, quando jogava no Cruzeiro, ele era tudo menos lateral. Menos lateral, é verdade. Ele era ponta, ala, só lateral que ele não era. É verdade. No São Paulo do Tele, o Ronaldão só jogava pro Leonardo Cê ficar livre. Isso. A história do nosso futebol tem muito desse tipo de coisa. As pessoas não entendem hoje o posicionamento do Vitor Ferraz. Por que o Alisson jogou ontem? Eu também ouvi crítica em relação a isso. Porque ele obrigatoriamente, por não ter o Lucas Veríssimo, ia ter que colocar o Vitor Ferraz. E ele precisava de um terceiro zagueiro, pelo menos pro começo do jogo. Né? Difícil e o São Paulo já falou disso, Alexandre, em coletiva. A cultura do torcedor para entender esse tipo de coisa, para não ter aquela ansiedade, é que é difícil de segurar, né? Pois é. Eu acho que a gente infelizmente não sabe muito bem como é que isso funciona nos outros países, né? Como é o comportamento do torcedor na hora de comprar uma ideia de um treinador, né? De comprar a ideia de um treinador. Eu lembro, tem um outro caso recente, por exemplo, o Abel Braga, que vinha sendo super criticado no Flamengo, no jogo no jogo da primeira fase da Libertadores, acho que foi contra a LDU. Que ganhou do jogo no Maracanã. Não, mas no jogo no Equador. Ah, sim. Ele inventou... Então, o que ele fez? Ele colocou o Gabigol de ponta e o Bruno Henrique jogando de centroavante mesmo, camisa 9. E, enfim... O Bruno Henrique fez o gol. Ele até foi um dos mais ativos ali no ataque. O Flamengo todo ali não jogou bem. Mas aí você vê a má vontade do torcedor com o Abel Braga, né? Aquele estilo boleiro, com fama de retranqueiro. Houve uma campanha orquestrada para derrubá-lo. Enfim, também, né? Nessa última semana, o Jorge Jesus fez ali algumas mudanças. Não tinha o Arrascaeta, não tinha o Everton. Colocou o Rodinei de lateral e de lateral, o Rodinei que é super criticado por boa parte da torcida, pegou o Rafinha, colocou no meio de campo, enfim. Aí não deu certo. Mas as críticas ao Jorge Jesus já foram bem menores, assim, o volume de críticas já foi bem menor ao do Abel Braga. Tem um pouco disso também. Então... depende muito disso, da maneira como a torcida compra a ideia do técnico. E isso é que eu acho legal no Santos, assim, porque muita gente abraçou o Sampaoli, fechou com qualquer outro 5x1 pro Ituano, tinha derrubado o cara, né? Exatamente. Então, 4x0 pro Palmeiras. Exatamente. Muito bem, eu tenho que ir para o intervalo daqui a pouquinho, deixa eu ver algumas participações aqui do nosso ouvinte. Primeiro aqui no Twitter, o Efigênio Filho: bom dia, Lorde. Sou favorável à possível volta do lateral Pará ao Santos. Estou sendo massacrado, pois tenho uma ótima lembrança dele no Paulista e na Copa do Brasil de 2010. Dizer que era fácil jogar naquele time é só lembrar do Mancha.
O Eloy Matias Júnior, o mais legal é estar ganhando o jogo e tentar fazer mais. Qualquer outro técnico segura o placar. O Luiz Eduardo Cacheta, por isso que eu digo que os meninos da fila são mais santistas que os demais. A gente só ia aos jogos apenas para ver o Santos jogar, por longos 20 anos. O Santos por si só nos bastava, seja qual for a sua sorte de vencido ou vencedor, como diz o hino. Essa mentalidade acho que falta muito, assim, às vezes, eu percebo de um modo geral, assim, nos torcedores de hoje, sabe? Essa coisa de você ver, sabe, cada partida como uma única história, né? Não como parte de um campeonato, aquela coisa, vamos ser campeões. Eu acho que a paixão do torcedor, eu acho que tá nisso daí. Deixa eu ver aqui. Isso é muito legal. Eu acabei me perdendo aqui, já me achei. O Efigênio também lembrou que quem colocou o Rincon para jogar de volante a primeira vez foi o Joel Santana em 97. Ele me mandou aqui uma ficha. Jogo Santos e Corinthians. Joel Santana, Rincon, Edilson e Souza. Depois entrou o Neto. Ednan, Rincon, Edilson e Souza. Aqui pela escalação, a impressão que dá é que o primeiro volante era o Ednan. Mas tudo bem, que seja. Mas quem consolidou ele nessa posição foi o Vanderlei Luxemburgo, né? O Efigênio. Nossa, a ficha técnica aqui, 20.600 pagantes na vila, hein? Pra você ver. Saudades. Na live no Facebook, um abraço pro Daniel Venâncio que está nos assistindo. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para todos. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. Agora a imprensa que sempre diminui o Santos vai ser obrigada a falar do Santos não mais do... Mas não esqueçam que 29 pontos é maior que 27 e 24. Eu reclamei muito de algumas coisas que eu vi ontem, como por exemplo ter manchete de site com um percentual maior de diagramação, digamos assim, para a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Com todo respeito, apesar do tamanho da torcida do Flamengo, o Flamengo é o terceiro colocado no campeonato e ao mesmo tempo estava o Santos num quadradinho à direita. O campeonato tem um novo líder. Aí não é questão de clubismo. Eu falaria exatamente a mesma coisa se fosse o contrário. Não faz o menor sentido jornalisticamente. Mas é que tem o Flamengo dá mais audiência. Vai dar audiência do mesmo jeito. Vai dar audiência do mesmo jeito estando do outro lado da página. Essa cultura caça-clique realmente tem sido bem complicada. Né? Eu não gosto, eu entendo que é uma necessidade de se fazer esse tipo de coisa, mas eu já estou com a minha paciência já bastante curtida, eu falo mesmo, não estou preocupado. O Adilson Batista de Oliveira já mandou aquela mensagem falando da pontuação. Ok, o Alcino Melo, bom dia, Alex. Existe uma certa má vontade de alguns com o Sampaoli, mas gostaria de lembrar que Filpo Nunes formou a academia do Palmeiras em sua melhor fase, a fita azul. Alcino, sabe qual é o problema? É que as pessoas hoje em dia não lembram ou fazem questão de diminuir ou não qualificar o que foi feito no passado, né? Hoje a gente está tentando reescrever a história do futebol, a história do Brasil, com impressões pessoais. É como essa molecada que adora dizer que os gols que o Pelé fez em amistoso não valem nada, que os do Messi são mais importantes. Como se um amistoso entre Santos e Inter de Milão, por exemplo, ou Santos e Juventus, ou Santos e Sporting, ou Santos e Bayern de Munique, ou Borussia Mönchengladbach, eram joguinhos tipo casado e solteiro, em que os europeus não queriam dar no meio dos caras do time do Santos, porque para eles era um absurdo perder para um time do Brasil. Entendeu? Parar o Pelé para esses caras era uma grande manchete, um grande negócio. E alguns insistem em dizer que um amistoso dos anos 60 e 70 era menos jogado do que uma partida em que o Barcelona pega o Huesca, entendeu? E o Messi vai lá e mete 5 gols nos caras. E essa galera diz, inclusive, já me falaram que eles estão esperando a gente morrer para que eles possam reescrever a história. Quando gente como eu, Alexandre Cássio é mais novinho, da nossa geração, quando nós não estivermos mais aqui para defender esse tipo de ideia, que eles estarão vivos e poderão implementar esse tipo de reescrita da história. Entendeu? Ainda bem que a internet nos salva. Literalmente, estamos salvos. Daqui a 50 anos... 100 anos, tá lá tudo salvo, esse nosso programa. Tem gente que cultua a seleção de 2006. Assim, quando a boa era de 2005, né? E assim, ainda tem essa. E cultuam só por ver a foto ali. Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, mas... E aí?
aquela seleção, a expectativa foi muito alta perto do que eles entregaram, assim. Era uma seleção muito boa, mas que não correspondeu em nada. Pois é. O Parreira estragou colocando o Ronaldo. Né? O Adriano tava lá tinindo, com todo mundo jogando pra ele. Ronaldinho, Kaká e Robinho. Aí estragou o time. O Alcino manda aquela mensagem pró-portuguesa santista. Ano que vem a Briosa tá aí de novo para subir para a Série A1, hein, o Alcino. O Anderson Firmino, nosso companheiro, encontro de mitos na 9FM Live pesadíssima. Anderson Firmino. Ontem ele enalteceu o Marinho, mas disse que ele precisa se entender com o time. Tá vendo? Aliás, o Ted e o Anderson tiveram ontem lá na Vila fazendo um trabalho especial. O Ted fez uma pergunta bem legal para o Sampaoli sobre o Marinho, né? Se ele enxerga o Marinho como esse 12º jogador. Foi essa né? nessa resposta que ele explicou a questão de até cognitiva, digamos assim. E acontece, né? Quantas vezes a gente não vê jogador que começa como titular não rende, mas quando entra no segundo tempo, rende até demais. Acontece. E o Silas Andrade, Felipe Jonathan é melhor que Jean Lucas. A Kelly já fez aquele sinal aqui, dizendo que eu preciso ir pro intervalo. Preciso, né? Sou obrigado aí. O papo tá bom, né? 11h35, então vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu leio mais mensagens da live aqui. A gente vai dar uma geral nos outros jogos do Campeonato Brasileiro também. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na 9FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas, o culto da família, Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado, aguardo você e a tua família. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h37, de volta com o Esporte em Destaque aqui. Deixa eu continuar lendo as mensagens que eu parei no meio. Um abraço para o Valmir Lopes, que está com a gente aqui nos assistindo. Grande Valmir. Anderson Arraes, bom dia. Procede a informação que o São Paulo ainda quer mais 3 reforços? O Leonardo Gil vem mesmo? Olha, pelo que eu ouvi o São Paulo dizer, e o próprio presidente, eles estão atrás de jogadores brasileiros. Não sei se esse rapaz viria agora. E ele completa, falta o São Paulo rodar mais o elenco. Por exemplo, o Evandro não estreou ainda. Aí é que tá, Anderson. É o que a gente estava discutindo. Na nossa cultura, o cara contratou, tem que pôr para jogar. Na entendeu? Hora, né? E o técnico faz isso para fazer média com a torcida. É só ver o caso do Gerson do Flamengo. Às vezes Voltou o cara agora. não tem entrosamento nenhum, nem tá bem fisicamente, está desacostumado com aquele tipo de futebol que é praticado. Por exemplo, aqui no Brasil, não é que o futebol é mais lento que na Europa, é que aqui os caras correm errado. Correria, um frenesi o tempo todo. E por isso muitos times se desgastam, por isso muitos times abrem buraco na defesa. E aí, quando até complementando o que o Cássio falou na pergunta do Ted na coletiva, o Marinho tem que entender quando ele tem que voltar, quando ele tem que compor. O Marinho, que já é um cara rodado. Se o São Paulo não colocou, talvez se tivesse 5-1, talvez ele colocasse o Jobson um pouquinho. Então, se ele não colocou o Jobson para entender, e ele falou isso em coletiva, eu preciso que ele faça uma função diferente. Né? O Evandro, idem. Então, se não colocou para jogar, primeiro, é porque o cara não está dentro do sistema tático. E é por isso que o Santos está funcionando, porque ele não precisa de peças individuais.
Ele precisa de peças que encaixem no coletivo. É o Lego do Sampaoli, entendeu? Então, é uma questão realmente cultural. A gente precisa entender a visão do treinador. E eu acho que isso que pode acontecer também, um dos motivos, né? Não é o motivo. O Santos não está jogando de quarta e domingo. Sim. Tem isso também. Tava vendo aqui até a tabela. Não tem necessidade de rodar a próxima vez que vai ter uma rodada quarta e domingo do Campeonato Brasileiro vai ser na semana de 22, 25 e 29 de setembro. Olha quanto tempo que vai ter. Então agosto inteiro o Santos só vai jogar final de semana. Só joga fim de semana. A não ser que tenha alguma escala diferente. A Libertadores depois dessa semana, depois na outra semana é a Copa do Brasil. Copa do Brasil são 2 semanas, né, de Copa do Brasil. E aí, então a Libertadores só volta final de agosto. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui. Enquanto o Cássio procura, tenho mais registros aqui, ó. O Valmir Lopes ficou muito bem com a camisa da Garbo, Alex. Grande abraço para você e para o Alexandre Fernandes. Obrigado. Obrigado, Valmir. Estou, como eu diria hoje, estou garboso. Ainda bem que ele comentou na live. Se ele tivesse só ouvindo e ele tivesse comentado, poderia ser... Né? Um bom dia para a tia Lico, que está assistindo lá em Jaú. Obrigado, tia. Jaú. Terra de Jonas Eduardo Américo. O Rincon Francisco está com a gente aqui na live, mandando um bom programa pra gente. Obrigado, viu? Rincon Francisco. A semana bom trabalho para todos, excelente semana. Tem como devolver o Cueva e o Uribe? Então, rapaz, você sabe que o Cueva não dá para devolver porque tem que pagar, inclusive. Sim, ou seja, faz parte das missões do São Paulo fazer esses caras jogarem. Tá nas 45 parcelas da Casas Bahia. O Uribe não foi tão mal assim no Flamengo, né, o Alexandre? Ele se machucou muito. Então, né? O problema era justamente esse. Não conseguia ficar saudável. Ele se machucava bastante. Ele fez gol na Florida Cup, ele não tinha uma sequência. Fez dois. Contra o Ajax. Tá vendo? Olha só. Fez o cara é semifinalista de Champions League. Fez 2. O Flamengo empatou por 2-2 com o Ajax. O Uribe fez 2 gols, um deles por cobertura, inclusive. Foi um belo gol. Ele veio pro Santos. E aí depois eu lembro de um jogo que o Flamengo foi um clássico, acho que contra o Fluminense, que o Uribe fez um gol e depois se machucou. Foi no finzinho de março, depois se machucou, não jogou mais. E aí tanto é que quando o Santos contrata o Uribe, ele tá em final ainda de recuperação. Ele tá numa fase ainda de transição. Você sabe que o problema do Uribe é que assim, o Sacha, quando estava desacreditado, começou a jogar. E o São Paulo falou na coletiva ontem, não tem como eu tirar o Sacha do time hoje. E ficou claro que ele tentou usar os dois juntos. E não vai dar. O Uribe vai ter uma chance quando o Sacha estiver suspenso, e aí o time puder jogar para ele. Com o Soteldo, com o Marinho, com o Derlis. E o Sacha também é outro jogador que é propício de lesões, né? Tem um histórico de lesões grande até. E assim, e da mesma forma que o Uribe chegou ao Santos, não vou dizer como o cara 9, esperançoso, o artilheiro. No Flamengo, quando ele chegou, também foi a mesma coisa. Foi. Ele veio Tava no México, Toluca, né? Acho que é Toluca, que jogou junto com o Cueva. No Toluca ele era o artilheiro, ele era um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do time. E ele veio pro Flamengo justamente para isso, após a parada da Copa do Mundo. Foi mais ou menos assim, pra terem foi mais ou menos o Bozelli, saindo ali do Leão e vindo pro Corinthians, né? Ele saiu do Leão na condição de ídolo, né? Camisa 9, centroavante, veio pro Corinthians. Enfim. E naquela ocasião o Flamengo já tinha o Henrique Dourado, né? Que não tinha feito um grande primeiro semestre, fez até uma boa fase de grupos de Libertadores. Mas trouxeram o Fernando Uribe para ser o titular para jogar, mas o histórico de lesões atrapalharam muito ele. Muito bem, deixa eu registrar aqui mais participações. O Daniel Venâncio precisa trazer o Robinho meia de qualidade. Não sei se nem na meia, mas de falso 9 eu acho que o Robinho encaixaria muito bem. Se o Jean Mota funcionou como falso 9, será que o Robinho não funcionaria? O Rafael Ribeiro, como a mesma organizadora da Bola de Ouro disse há algum tempo, como não tinha premiação a Sul-Americanos, Pelé tem 7 bolas de ouro. O Henrique De Gasperi, bom dia pessoal, eu e o Robinho assistindo o jogo do Peixe, será que tem fumaça? Postaram um vídeo dele com as crianças e tal. Olha, tem um coraçãozinho aqui na nossa live da Daniela Paulino. Opa! O senhor quer olhar ali pra câmera e fazer o coraçãozinho? Eu posso fazer um coraçãozinho pra Daniela? Porque ela é muito minha amiga também, posso mandar um coraçãozinho pra Verdade, Daniela? Não, e ela te mandou um beijo, ela falou, Obrigado. olha, manda um beijo pro Alex. Pro Cássio não, mas só pro... pra mim ela vai mandar mais tarde. Daniela é minha colega de faculdade, rapaz. Conheço desde 97,
4, 3, é isso. Tempo voa, meus amigos, pois é. O Rincon Francisco está aqui mandando várias mensagens. São Paulo errou, Gonzalez joga mais que Cueva e Uribe é pipoqueiro e coisa e tal. Vamos lá. Aliás, ele deu um gancho aqui para um negócio interessante. A escalação do Derlis ontem, ou do Derlis, né, na transmissão da Globo, inclusive falavam isso. Derlis ou Derlis, né? Ele não estava jogando. O último jogo dele foi no 4x0. Pô, mas como assim não vai jogar o Marinho? O último jogo dele foi no 4x0. E o cara entrou e jogou bem, ou seja, é a história de aproveitar o elenco, né, Alexandre? Pois aproveitar o elenco e como o São Paulo também leva a sério a questão de treinamento, né? Ele monta um esquema que ele acha que esse vai ser o esquema que nós vamos entrar em campo. Vamos ver quem vão ser os jogadores que vão encorpar nesse esquema. Quando ele treinou o Derlis na direita. Ele sentiu que rendeu melhor para começar o jogo mais que o Marinho. Inclusive, acho que o Marinho, se eu não me engano, desde esse retorno dele, ele fez um jogo como titular, que nós assistimos contra o Atlético Mineiro lá na Vila, que ele foi muito bem também. E contra o Corinthians também, foram 2 jogos, os 2 últimos jogos do Santos antes da parada da Copa América. Ele sentiu que o Derlis foi, e assim, o São Paulo ele reconquista o futebol do jogador. O Derlis não é mau jogador, ele viu num mau momento. E ele viu a Copa América, né? O Derlis fez para um jogador que não vinha atuando pelo Santos, ele fez uma Copa América aceitável. Sim, ele foi o melhor jogador do Santos na Copa América, então, porque o Soteldo não era titular da Venezuela. E o Cueva não foi tão bem assim. Foi mal, né? Não, tão bem é bondade sua, né? Não, é que eu também não assisti nenhum jogo do Peru, então... Que isso, Cássio? Não assisti nenhum. Pior que é verdade, nenhum. Nenhumzinho? Nenhum. Caramba! Nem a final eu assisti. É verdade. Tá vendo quando eu falo que esses jogos de seleção estão mais enchendo a paciência? Mas os do Paraguai eu assisti. É que o do Derlis ficou muito marcado as cobranças de pênalti, que ele perdeu, né? Sim. Contra o Brasil na decisão, né? E contra a Argentina, que poderia até ter eliminado a Argentina e classificado o Paraguai numa melhor colocação até. Mas o jogo que ele fez contra o Catar, no Maracanã, que foi o jogo de estreia, ele fez um golaço e foi muito bem. Ele foi muito bem. O Paraguai abriu 2x0, levou o empate, mas ele foi muito bem. Dentre os jogadores do Santos, ele foi o melhor. Muito bem. Como eu disse no começo do programa, já 10 mil ingressos vendidos para domingo, 11 da manhã. Não tem TV. A Kelly tá me olhando torto porque eu tô estalando o dedo no microfone. Ela odeia quando eu faço isso. É cacuete, rapaz. Não tem escapatória. Eu faço isso mesmo, não tem jeito. Acontece. Tá ok. Então, é o seguinte... o torcedor comprou a ideia mesmo e 11 da manhã, eu tinha certeza que 11 da manhã ia atrair mais público que 4 da tarde. E o Santos precisa vencer, até porque depois... Não vai ser fácil não, viu? Depois o Santos tem o São Paulo no Clássico no Morumbi, que é um sábado, né? Cadê? Deixa eu me achar aqui. É isso? Calma lá, tô na tabela de domingo. É isso, né? É São Paulo, né? Sim, é no Morumbi. Primeiro turno, mando do São Paulo, né? O jogo sábado, né? O Flamengo vai receber o Grêmio nessa... já tô falando da outra rodada, né? Não, nem da próxima. Daqui a 2 semanas. E o Palmeiras vai receber o Bahia, por exemplo. São jogos em que... O Bahia que vai ter... o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil, então... Pode aproximar. Aí depois do São Paulo... Cruzeiro? Se o Cruzeiro fora também num domingo pela manhã, aí vai ter Grêmio e Palmeiras, a gente tem que sempre olhar os concorrentes como é que estão, né? O Flamengo vai pegar o Vasco no Maracanã. Outro clássico. Não sei em que pé o Vasco vai estar. Será que o Vasco vai ajudar o Santos de novo? O Santos não tem intercalado, né? 2 jogos seguidos fora, 2 em casa e 2 fora de novo. E aí na 16ª rodada, que é no domingo, dia 25 de agosto, o Santos volta a jogar em casa contra o Fortaleza. Né? Então eu já estou olhando. Jogo da TNT. Estou olhando para o futuro aqui como se fosse um guru. 2 jogos seguidos em casa ou depois fora? E depois tem a Chapecoense na Arena Condá. Então aí já intercala. Vamos combinar que pela campanha que a Chapecoense está fazendo... Chape é uma das grandes candidatas ao rebaixamento. E eu não sei em que pé o Cruzeiro vai estar, né? Porque o Cruzeiro está em Copa do Brasil e está em Libertadores. E está mal no Brasileiro, bem mal. Perdeu em casa pro Atlético Paranaense. Uma hora o Cruzeiro vai ter que começar a jogar, porque a água está batendo, né? Pra você ver, o Cruzeiro... Eu confesso que eu não sei se o Atlético Paranaense jogou com time reserva no sábado, porque está no meio de Libertadores, né? Perdeu do Boca lá em Curitiba. Mas você imaginaria num resultado, numa hipótese, vamos dizer assim, normal, de que o Cruzeiro em casa ganharia do Atlético Paranaense, independentemente de qual Atlético entraria em campo. Até porque, mesmo o time titular do Atlético fora de casa, o rendimento não é o mesmo da Arena da Baixada. Mas o Atlético tem... Mas outro dia o Léo Cittadini fez a diferença.
no catadão do Atlético. Tá jogando bem. Contra o Flamengo eles fizeram um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é meio surpreendente você ver o Cruzeiro em casa perder de 2-0 do Atlético Paranaense, né? Ainda mais o Atlético Paranaense tendo aí essa... Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, até se justifica a campanha péssima no Brasileiro, né? Mas se não ganhar nenhum dos dois... É Cruzeiro Internacional, né? Não vai ser... Vejo até o Inter mais favorito. Muito bem, senhor. Já que eu falei da tabela, vamos dar uma passadinha rápida aqui nos jogos. Palmeiras e Vasco 1-1. Horrível jogo. Terrível. Mas tem motivo pro torcedor palmeirense chamar o time de pipoqueiro? Não sei. Vamos lá, em sã consciência, eliminado da Copa do Brasil. Acontece, nos pênaltis. Na Libertadores, tá com a mão na vaga. É 0-0, 1-1, é do Palmeiras. Se perder... E ainda tá na disputa do título, né? Não é assim, não tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Se conseguir ser eliminado pro Godoy Cruz, eu dou uma leve justificativa pro torcedor. Chamar de pipoqueiro. Mas não convenhamos, não é. Eu acho que foi mais aquela revolta na hora, né? Acho que foi mais aquela revolta do torcedor na hora, porque... Mas aí a gente entra na questão do hábito, Alexandre. Então, sabe por quê? Porque não faz o menor sentido. A torcida do Palmeiras... Se tem uma torcida no Brasil que não pode reclamar, é a torcida do Palmeiras. Porque tem jogador, o time ganhou títulos recentes, né? Tá aí disputando. Não tem o menor sentido, não faz o menor cabimento ter protesto. Tinha que ter protesto, sei lá, lá no Cruzeiro, por exemplo, talvez, ou no Atlético Mineiro, mas não no Palmeiras. Hein? Isso é. Que eu acho que a torcida tá vendo, assim, essa falta de ideias, assim, do Palmeiras. Enquanto no Santos nova, você né? vê... então... E com o Felipão não vai ter coisa nova. Você não vê o Felipão, então, justamente tirando esse algo mais ali dos jogadores... E aí, o que acontece, né? Quando o Daverson não funciona, ele olha pro banco, bom, Borja, vai você aí e seja o que Deus quiser. Aí conta com a estrela do Borja em Libertadores, mas é só. Ele não faz o Palmeiras jogar diferente, ele não tira nada desse time. E assim, o Palmeiras tem aquele elenco qualificado, né? A diretoria do Palmeiras contrata jogadores. O Ramírez, se a gente for ver, ele ainda nem estreou direito assim, no Palmeiras. Já machucou. Eu sou fã do Ramírez, eu gosto muito do futebol dele. Só que a gente não sabe como é que ele vai entrar. Não é o Ramírez de 10 anos atrás. Pois né? Ele chegou a estrear. Sim, quando eu digo, não estreou direito ainda. Mas assim, você vê a mudança do pensamento. Tava bem fisicamente para estrear? Então. Entendeu? Tinha necessidade de estrear. Se o Palmeiras não tivesse ninguém para aquela posição... ainda mais no Palmeiras. Aí você pega e põe o cara, ele já arrebenta de cara. Entendeu? É essa a diferença do Sampaoli para outros treinadores. Porque tem treinador que gosta de jogar para a torcida. Se for para fazer média com a torcida, não precisa de treinador que queira treinar o time. Faz o que a gente sempre fez. Filipão, Luxemburgo, Abel, Joel, Osvaldo, fica no mais do mesmo sempre. Sabe por quê? Porque aí dá o que o torcedor quer. Porque tem torcedor, desculpa, eu também não sou de fazer média não. Tem torcedor que a época do ano que o cara mais gosta é quando não tem jogo. Porque os caras são tarados por contratação. O cara nem dorme. Agora tem até programa. Tem programa que fala de contratação. Tem aplicativo. Programa de televisão. Como é que chama? Não sei o que do mercado. Tem a Central do Mercado. Os caras ficam fazendo debate para ver quem vai contratar. Tem os caras que realmente são tarados. Eu lembro uns da torcida do Santos que queriam. Tinha uma fixação no tal do Carlos Eduardo, aquele meia que foi do Flamengo, do Grêmio. Tinha um cara que parecia que tinha um pôster do Carlos Eduardo. O sonho dele era ter o Carlos Eduardo. Aí trouxeram um outro jogador, ele ficou triste, bravo. Então, contratação é para reforçar o time, para ser usado quando é necessário. Não é para isso, para aplacar a ansiedade do torcedor. Então, o dia do cara fica mais contente se o time dele contratar um reforço por semana. Não precisa nem contratar, é só de ter o rumor ou a especulação, o cara já fica felizão, né? Já. Enfim. É isso. Mas sobre o jogo do Palmeiras, jogo terrível. Segundo tempo péssimo, o Vasco abriu o placar cedo. Teve um gol de pênalti visto pelo VAR, que na minha concepção... Do que eu entendo de futebol, pra mim aquilo não é pênalti, né? Porque eu sou da tese do bola na mão, mão na bola. Mas hoje em dia agora todo contato da bola com a mão é pênalti, com o braço. Depende do ponto de vista do árbitro, né? Então, mas nesse do que foi parecido com o do São Paulo, até do Fluminense, no pênalti que deu a vitória pro São Paulo, que o Reinaldo marcou, foram parecidos. O Gustavo Scarpa fez o gol.
Mas de resto foi um jogo muito sem graça, ficou até justo 1-1. E o Vasco, com o pau fechou aos poucos, vai se livrando, vão se reerguendo, né? O Silas Andrade também mandou, clássico de sábado, quem é o artista que faz essa tabela de campeonato? Pois é, mas isso é fato. É a tabela para atender... Não, é para vender pay-per-view. É para vender o pay-per-view. Para atender os interesses Inclusive, comerciais. O último clássico que tivemos foi o São Paulo e Palmeiras. Foi sábado também, no Morumbi. É para vender pay-per-view, é isso. A política de transmissão da TV mudou completamente. Ontem, o jogo do Santos passou para Santos. Passou para o estado de São Paulo 2-3 anos passou para Santos, para São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Até algum tempo atrás, exatamente por conta da venda do pay-per-view, você não transmitia para a praça de forma alguma. Sim. Entendeu? Mas já não é a primeira vez, já o jogo do Corinthians contra o CSA na Arena Corinthians passou para o estado inteiro também. Foi. Bom, completando, nós tivemos no sábado Inter 1, Ceará 0, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 2, São Paulo 2-1 no Fluminense com 2 gols do Reinaldo. O Fluminense é um dos que reclama da história do pênalti no último segundo, né? Aliás, eu tenho um amigo São Paulino que odeia o Reinaldo. Outro dia eu quase falei pra ele assim, olha, sabe por que você odeia o Reinaldo? Porque talvez a vida inteira ele tenha sido mal treinado. Porque vira e mexe esse cara faz gol. Pois é. Ele pode não ser... Ele é o Vitor Ferraz do São Paulo, entendeu? Se pegar ele e colocar na mão de um treinador como o São Paulo, por exemplo, é capaz que o cara jogue, entendeu? Sim. A gente tá cansado de ver jogador que fracassava redundantemente, retumbantemente, melhor dizendo, redundante é ótimo, em determinado time, chegava em outro, pegava um treinador melhor, o cara rendia. Na Chapecoense o Reinaldo foi muito bem. Na Chapecoense, na Ponte Preta. Pois é. O Reinaldo sempre jogou bem. E o São Paulo, apesar dos pesares e do Pato ser substituído todo jogo, eu falei pra você, Alexandre, presta atenção, não você, Alexandre Fernandes. Olha aqui pra câmera, eu lhe avisei, se você não tivesse sido ganancioso, tivesse pensado no dinheiro, na folga e no conforto de ficar lá no Morumbi, lá onde na sua zona de conforto, tivesse vindo aqui jogar com o São Paulo, você já tá metendo gol todo jogo. Agora é substituído pelo Toró, os caras estão nas manchetes da imprensa falando mal de você, tá vendo? Foi tonto. Não aprendeu? Pato e o Hernanes não estão jogando nada. Ele tá gostando, ele tá mais perto ali da Rebeca. Não tá nem aí pra vida. Agradável, não tá nem aí pra carreira. Eu confesso que eu fiquei surpreso, que eu achei que ele fosse pro Palmeiras, não pro São Paulo. No Palmeiras ele jogar menos ainda. Exato. Sabe por quê? Na primeira deslizada que ele desce, o Felipe Melo ia dar uma chegada nele, entendeu? Ele ia querer sair correndo de lá. Felipe Melo e o Felipão, né? Então. Se bem que o Felipe Melo também não conseguiu dar jeito no Lucas Lima. Isso é verdade. Por isso que o Lucas Lima está indo reinar no mundo árabe, dizem alguns. Exato. Bom, completando a rodada, Chapecoense e Bahia 0-0, o Santos 3 já falamos no Avaí 3-1, né? Flamengo 3-2 no Botafogo, Fortaleza 1, Corinthians 3, Goiás e Atlético Mineiro 0-0, hoje tem CSA e Grêmio. O Corinthians fez um belo segundo tempo, hein? Pra quem não esperava que fosse virar, fazer 3 gols fora de casa, quando saiu 1-0 pro Fortaleza, o cara falou assim, tá vendo lá o Corinthians do Carille, não sei o quê. Conseguiu uma vitória importante. E pro Palmeiras é ruim, porque se o Corinthians chega pra jogar domingo que vem em casa, vindo de uma derrota, a pressão ia ser muito grande. O Corinthians sabe que se ele ganhar do Goiás, o jogo que falta, ele vai a 21 e ganhar do Palmeiras, ele vai a 24. Já vai estar na zona de Libertadores. Ele chega lá em cima, né? E o Corinthians poupou alguns jogadores, né? Sim. Pro jogo de volta. Pro jogo de volta da Sul-Americana contra o Montevideo Wanderers. Ganhou de 2-0, né? No jogo de ida. É quinta-feira à noite. Quinta-feira. Por que não quarta? Não sei, quarta ficou isolado o jogo do Flamengo. É que o Uruguai também não é uma viagem também daquelas mais... não é Venezuela, né? Não é Venezuela, é Bolívia. Foi o esquema da TV, né? Acho que pra não bater com a Libertadores. Os contratos dos times não ficou por praças, né? Tanto que você ficou separado. É como na Liga Europa, né? Tem Champions League terça e quarta, Liga Europa quinta, né? Aqui na Sul-Americana, é que nunca seguiu muito bem. Teve jogo da Sul-Americana já de terça e quarta. Já. Mas é Libertadores terça e quarta e Sul-Americana porque quinta, aí nesse caso, acho que porque aí literalmente agradou gregos e troianos, né? Porque você pega o Palmeiras jogando na terça, o Cruzeiro também jogando na terça, e você abastece, abastece as duas televisões. Como o Palmeiras não tem Copa do Brasil, poderia tranquilamente ser um jogo de segunda-feira. Na semana Corinthians passada, e Palmeiras. Poderia. Na semana passada, por exemplo, o Flamengo e o Botafogo jogaram no mesmo horário. Foi.
O Flamengo contra o Emelec pela Libertadores, o Botafogo contra o Atlético Mineiro. Mas aí acho que foi para atender a Praça de Minas, né? Sim, acho também que, tem isso. Acho que aí foi para... Porque aí da Libertadores também, como a principal emissora é um canal fechado, você também tem que fazer um agrado para emissora de canal fechado, né? Então assim, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, você tá com o Palmeiras, os 2 jogos vão ser na Fox. Você tem o Cruzeiro que vai jogar no Sport TV. E aí o Flamengo que fica o jogo isolado, que você tem o Brasil inteiro. Isso. Até também por questão de torcida. O Flamengo tem torcida em tudo que é lugar, né? Então você agrada. E aí você tem a quinta-feira ainda, que a Sul-Americana é só transmitido pela internet, né? No DAZN. O DAZN. E ainda você tem a Libertadores, que é o Grêmio, né? O Grêmio joga... Tiraram a Rede TV não tá mais passando? Não, acho que durou um jogo. Durou um jogo de ida contra o Racing, a transmissão. A retransmissão, né? Acho que foi só degustação, né? Piloto. No mercado, uma conversa de que a DAZN é a principal interessada em comprar os ativos da Fox. A Fox fez uma fusão, né, com a Disney, na verdade, comprou a Fox. Isso. E por uma questão de mercado, no Brasil foi proibido que a ESPN, que é da Disney, absorvesse a Fox. Não pode. Então a Disney teve que colocar a Fox à venda. E dizem que a DAZN é uma forte interessada em ter os direitos da Fox. Aí traz junto o Campeonato Espanhol, a parte que tem direito, o Campeonato Alemão e a Libertadores. Então talvez facilite para o torcedor aí, daqui a um tempo, ter acesso aos jogos da Sul-Americana e a tudo que a DAZN tem de direito. É um universo novo, né? Por exemplo, quinta-feira eu assisti o Grêmio Libertar pelo Facebook. Eu também. No Facebook Watch. Né? Você tem contratos diferentes, você tem realidade. Hoje quase tudo é em streaming, né? Você tem muita coisa no streaming, então você precisa realmente... O Anderson Firmino lembra, agora a Sul-Americana só no DAZN. Então é uma questão de adaptar. O grande problema para o torcedor é pagar quase 40 pau no DAZN, né? Não, e outra coisa, assim, com o serviço questão, de né? internet que a gente tem aqui no Brasil... ainda está muito complicado, né? Tá muito complicado. Eu vejo várias pessoas reclamando do Premiere Play, né? Porque é um delay absurdo, né? Não, fora que você tá na rua, por exemplo, qual a vantagem de você assinar um serviço desse? Você, por exemplo, tá na rua, poder assistir no celular, né? Em tese, né? Eu assisti os jogos do Santos na Sul-Americana pelo horário. Eu assisti pelo YouTube, eu tava saindo da TV, tava voltando para casa e vinha vendo no ônibus, na rua, vinha andando, quase tropecei e caí no bueiro. Assistindo pelo YouTube. Só que aquilo, né? Você tem que ter um pacote de dados bacana, pois né? Sim, se você assistir o jogo inteiro, capaz de você tá acabar com o teu gastar, pacote de dados, né? Enfim. O Santos fez um jogo treino com o Sub-23, foi 2-2. Contra quem? O Santos, os reservas do Santos de ontem contra o Sub-23, fizeram um jogo treino. Foi 2-2, os gols dos reservas do Santos. Só foram 4 gols do Santos, né? Graças a Deus. E os 2 gols dos reservas do Santos, Marinho e Uribe, assistências do Evandro e do Cueva, e do Sub-23, Caio Jorge e Jobson fizeram os gols. Tá vendo? Muito bem. Todo mundo que está sendo relacionado. A Kelly está me regendo aqui, põe embora, né? Na hora do almoço. Põe embora, né? Tá com fome a Kelly. Estamos. Muito bem. O Aristides Macrax, que pena, cheguei tarde. Aristides, a live fica salva. Quando acabar o programa é só você dar um play lá de novo na nossa live do Facebook, você assiste de novo tranquilamente. E o Ted Sartori também de final aqui. Um grande abraço aos amigos. Obrigado, viu, Ted? Parabéns pela pergunta lá na coletiva. Uma pergunta muito interessante que rendeu uma resposta excelente por parte do Jorge Sampaoli. Esse sim, para quem quiser aprender um pouco da história do Santos, olha, Ted Sartori... Livros publicados, esse inclusive. Sim. Esse é o verdadeiro mito, na verdade. Muito bem, senhores, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque, até porque o Paulo Rogério está acelerando, né? Já está ali pedindo passagem. Aliás, Rogério. Só uma dica bem rapidinho, viu, Kelly? Assistam a entrevista do Lewis Hamilton, ontem teve Fórmula 1, ele não ganhou, para o David Letterman, na Netflix. Sim, sensacional. A entrevista é sensacional. A história de vida do rapaz, o Tony Vasconcelos já falou muito pra gente aqui da história do Lewis Hamilton, mas a gente sempre ouviu falar que ele tinha uma idolatria pelo Senna. Eu nunca tinha visto uma entrevista do Lewis Hamilton falando sobre isso. E tem as imagens dele de criança correndo com um capacete amarelo igual do Senna, e ele fala com verdadeira idolatria do Ayrton Senna. Então vale a pena para você que tem Netflix assistir aí as entrevistas do David Letterman, e com o Lewis Hamilton é bem legal. Muito bem, Alexandre Fernandes, o nosso Chico Sá da Baixada Santista. Já viu, né? Essas camisas sui generis que o senhor usa aqui.
O senhor está virando o nosso... Chico Sá, o Darcio Dutti, e por aí vai, Muito bem, obrigado pela presença. Ó, o pessoal está curtindo a tua participação aqui. Sempre que possível, volte outras vezes aqui ao Sport em Destaque. Vamos sim, muito legal. Muito obrigado. E o Anderson Firmino mandou uma boa aqui, Wikipédia. A Wikipédia, Nossa, sensacional, hein? Registra, hein? Já registra. Registra isso aí. Deus. Aliás, vamos falar. Pode ser um quadro do Só Esportes. Olha só, tá vendo? Wikipédia. Podia ser um quadro, olha a ideia aí, ó. Bela ideia. Anderson Firmino também é uma usina de ideias, viu? Vou te falar, essa dupla é mais do que dinâmica. Ainda bem que estão conosco. Esse aí me ajudou muito a bolar uns títulos lá pro Expresso Popular na época. Clássicos. O povo sente saudade destes títulos, dessas manchetes com do certeza. Expresso. Muito bem. Meu amigo Cássio Lira, obrigado também pela presença. O senhor se deslocou. Aliás, o Vitor de Andrade, Curioso do Futebol, já falou que sexta-feira estará aqui conosco. Então, em tudo dando certo, o senhor volta quarta-feira da semana que vem, tá certo? Perfeito. Precisando de deslocamento de horários, troca de horários, só chamar. Está sempre à disposição. Um abraço, Valeu, Alex. Um abraço a todos. Boa semana para todo mundo. Valeu. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente na live. Ó, tivemos um pico interessante de audiência aqui. Ó, o Rincon Francisco mandou várias mensagens pra gente aqui. E ele falou um negócio com o qual eu concordo. A bola queima no pé do Aguilar para sair jogando. Ontem, especialmente, eu fiquei preocupado com isso. Ontem foi? Ontem foi bastante. Não sei se está acostumado a jogar com 3 zagueiros, mas ontem queimou bastante. Mesmo. Muito bem, 12:05, Kelly, vamos. Tá certo? Fechando esta edição do Esporte em Destaque, tá certo? Que teve na mesa de som no trabalho tecnológico a Kelly Ribeiro. Lembrando que amanhã tem às 8 da manhã por aqui a Sheila Almeida com Manhã de Notícias. Eu participo com o meu comentário diário aqui dentro do programa, tá certo? E o Esporte em Destaque volta na quarta-feira a partir das 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Audi comemora os 25 anos da data em que o primeiro modelo com a sigla RS foi lançado no mercado. Era o RS2 Avante. De lá para cá foram 25 modelos produzidos. E para celebrar o marco, uma exibição foi aberta no Audi Forum, na Alemanha. Além dos modelos familiares de produção, são apresentados 14 produtos. Entre eles está a versão de competição do Audi TT RS de 2011, que foi desenvolvido com o comprometimento da fábrica em Nürburgring, na Alemanha. Tem também o RS5 de turismo da categoria DTM, que foi o vencedor na temporada 2013, além de um protótipo do Audi RS8, que não entrou em produção. A exposição apresenta também o RS4 Sedan, que recebeu uma pintura do artista brasileiro Romero Brito. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook, Nova FM SV. A cidade e suas histórias. Guarujá é uma cidade que já fez parte do